Professor, olha aqui o meu tema. Será que ele é bom? Posso fazer o meu TCC a partir desse tema? Eis aí algumas das perguntas que eu mais ouço, especialmente no início de cada semestre. Eu sou o professor André Fontinelli e a primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que eu entendo que você tenha uma certa insegurança com o seu tema de TCC. É porque, realmente, a escolha do tema é a parte mais importante de qualquer trabalho acadêmico. Eu costumo dizer que a escolha do tema equivale a 64% do sucesso ou de fracasso de um TCC. E a redação dos capítulos equivale a apenas 4%. Afinal, o seu problema de pesquisa, os seus objetivos, a sua hipótese, a sua metodologia e cada tópico de cada capítulo do seu TCC vão sair sabe de onde? Pois é, tudo isso aí vai ter que ser tirado do seu tema. Então, eu fiz esse vídeo para te dar 3 dicas de como avaliar se o seu tema é bom ou ruim. Lá no curso A Fórmula do Tema Perfeito, eu ensino o método para qualquer pessoa montar excelentes temas para TCC. Mas não é só isso. Eu começo explicando o que os avaliadores vão esperar de você. Depois eu mostro para que serve cada parte do TCC. E no final eu mostro como é que você vai usar o seu tema para construir todo o resto do trabalho. Mas tem uma coisa a mais que eu considero importantíssima. No curso A Fórmula do Tema Perfeito, eu mostro como é que você pode fazer um teste de qualidade para saber, para descobrir se o seu tema é mesmo bom ou não. Pois é, a minha proposta é te entregar sempre métodos que permitam a você fazer o seu TCC sem depender de orientador e nem de ninguém que te diga o que é certo e errado. O orientador tem que ser uma pessoa com quem você pode trocar uma ideia de vez em quando, e não uma pessoa em que você vai depender totalmente. É claro que lá no curso eu mostro uma coisa bem mais explicada, mais detalhada, mas com as 3 dicas que eu vou te dar hoje, você já vai ter uma boa ideia se o seu tema precisa ou não de ajustes. Se você quiser ter uma noção melhor, baixe o meu e-book sobre temas para TCC. Ele é uma espécie de apostila do curso e pode te ajudar com outras informações. E o melhor é que ele é grátis, de graça, gratuito. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo e lá nos comentários. Bom, mas vamos então às 3 perguntas que você tem que se fazer sobre o seu tema. A primeira pergunta que você tem que se fazer sobre o seu tema é a seguinte: esse tema tem produção acadêmica? Essa questão é para prevenir um dos principais tormentos que as pessoas passam quando estão fazendo um TCC da forma errada, que é não encontrar livros e nem artigos científicos sobre o tema. Imagine aí, daqui a uns 2 ou 3 meses, com o seu tempo já apertado, perto de acabar, depois de muitas idas e vindas, você acabar se convencendo de que não existem fontes de pesquisa suficientes sobre o seu tema? Já pensou no desespero? Infelizmente, eu vejo isso quase todos os dias e não tem jeito. Quando chega nesse ponto, a única solução é voltar para a estaca zero e refazer o tema. Mas a boa notícia é que evitar isso é muito, muito simples. Faça o seguinte: pegue o seu tema e divida ele em algumas partes, quebre o enunciado. Depois, pegue cada uma dessas partes do seu tema
e pesquise sobre elas no Google Acadêmico. Cuidado, não é o site comum do Google, não. É um site específico, o Google Acadêmico. Vou deixar o link lá na descrição. Esse é o mais popular diretório de trabalhos acadêmicos que está disponível de forma livre e universal no Brasil. Se o seu tema tiver fontes de pesquisa, pode ter certeza que você vai encontrar muitas delas lá no Google Acadêmico. Talvez não sejam as melhores, mas é um bom início. Mas se o Google Acadêmico não mostrar nada ou muito pouca coisa sobre o seu tema, aí você vai ter que ligar o sinal máximo de alerta, pois é muito provável que o seu tema não seja viável. Essa dica foi útil para você? Então marca sua presença aqui no vídeo e deixa uma curtida. Não esquece de fazer isso, porque assim você ajuda a impulsionar a divulgação aqui do meu trabalho. Mas a segunda pergunta que você tem que fazer sobre o seu tema é: eu terei tempo suficiente para estudar tudo o que existe sobre isso que está escrito aqui? Olha, esse também é um grande problema. Eu já vi pessoas reprovando na hora da banca de TCC por causa disso. Às vezes, o tema da pessoa é tão genérico que ela nem teria tempo suficiente para estudar tudo que está escrito ali. Cuidado, cuidado! O seu tema não deve ficar amplo demais, pois se isso acontecer, pode ser que você não consiga pesquisar sobre tudo o que está dito lá. Isso é muito perigoso, porque o tema do trabalho chama a atenção e os avaliadores acabam criando expectativas baseadas nele. Por isso, quando os avaliadores olham o trabalho e percebem que ele é mais restrito do que o tema sugere, aí eles se sentem enganados. E aí você pode ficar a um passo da reprovação. Moral da história: você tem que delimitar o seu tema, até o ponto em que ele represente apenas uma coisa, uma pergunta para pesquisar. Mas não se assuste, pois isso também é fácil de resolver. Quando o seu tema estiver pronto, olhe para ele e pergunte: tudo bem, mas para quem? Como? Onde? Quando? Provavelmente você vai perceber que não vai estudar tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que existe sobre o que está escrito, mas apenas em relação a uma empresa, a uma população, a um produto, a um sujeito, a uma cidade, a uma região, a algo relacionado a uma situação específica, a algum produto ou apenas durante algum período. Veja, você pode fazer cortes no seu tema. Você percebe aí como existem várias possibilidades de delimitação? É como se o seu tema fosse uma pizza e você tivesse que escolher apenas uma fatia dela, entende? Ninguém te conta essas coisas, não é? Agora imagina aí quantas pessoas vão se prejudicar porque não têm acesso a esse tipo de informação que eu estou te dando. É por isso que eu quero te pedir mais uma coisa. Você já sabe, né? Compartilha esse vídeo, por favor. Divulga o link dele nas suas redes sociais. Posta em grupos, naqueles grupos que você participa sobre TCC. Me ajuda a distribuir esse vídeo e assim você vai estar ajudando também muitas outras pessoas. Sem falar que isso me ajuda demais aqui no canal. Compartilhar os meus vídeos em qualquer rede social é a melhor coisa que você pode fazer para o meu bem, para me agradecer, para me ajudar. Mas ainda falta a terceira pergunta, não é? Então vamos lá. A terceira pergunta que você precisa se fazer sobre o seu tema é: esse tema diz quais são os capítulos do meu trabalho? Pois é, eu escuto muitas pessoas fazendo reclamações desse tipo.
Eu não sei por onde começar o meu TCC. Quando eu vou escrever, me dá branco. Eu escrevi um monte de coisas e o orientador mandou eu refazer tudo. O meu orientador disse que o meu TCC não tem coesão e nem coerência. Você já deve ter ouvido isso, né? Sabe por que isso acontece? Porque o tema dessas pessoas está mal montado. Então você vai fazer o seguinte: quebre o seu tema de novo em 3 pedaços e veja cada uma dessas partes para avaliar se dá para escrever um capítulo inteiro do seu trabalho sobre aquilo. Pense assim: no primeiro capítulo eu vou escrever sobre isso, no segundo capítulo eu vou falar disso e no terceiro eu vou analisar aquilo. É claro que um capítulo não pode repetir o assunto do outro, não é? Se você perceber que dá, então maravilha, o seu tema está bom, tem 3 capítulos representados nele. Mas se você não conseguir identificar os 3 capítulos do seu trabalho no seu tema, eu lamento informar, mas você ainda vai precisar fazer ajustes. Mas calma, aqui no canal existem vários vídeos sobre temas para TCC. E eu ainda vou postar mais. Então, se inscreve aqui no canal e depois clica no sininho que vai aparecer, porque só assim você vai receber um aviso quando eu postar os novos vídeos. Não deixa de fazer isso, por favor. Pronto, chegamos quase ao fim do vídeo. Hoje eu te ensinei 3 formas úteis para você avaliar, sem a ajuda de um orientador, se o seu tema é bom ou ruim. Basicamente, você tem que verificar se existem fontes de pesquisa para o seu tema, se ele está suficientemente delimitado e se ele se enquadra na estrutura de um TCC. Agora eu quero saber, o seu tema passa nesse teste? Veja bem, eu não quero que você me pergunte aí se o seu tema é bom. Eu não quero nem saber qual é o seu tema, pelo menos nesse vídeo, tá? Eu quero que você me diga se você conseguiu a resposta sim para as 3 perguntas. Então me conta aqui nos comentários, o seu tema é bom ou não? Ele teve sim para as 3 perguntas? Teve um não? Qual foi? Eu esqueci de avisar. Eu ia acabar esquecendo. Eu vou deixar aqui, aparecendo em alguma parte do vídeo, um link para você entrar na lista de espera do tema perfeito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Com todas essas dicas que eu te dei, se você ainda não tiver conseguido montar o seu tema, a melhor coisa a fazer é se matricular no curso e aplicar logo o método. Eu garanto que o seu tema vai sair rapidinho. Então, chega de falatório, né? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até breve.